Bom dia, gente. Tudo bem? A paz do Senhor. Eu queria trazer aqui hoje um tema. Eu estava lendo a Bíblia de manhã, o Espírito Santo colocou no meu coração um tema que está sendo muito comentado por esses dias, e eu resolvi colocar um título nesse tema. Eu coloquei o título Os Zombadores do Evangelho. E o recado é para essas pessoas, né? Porque eu vi alguns comentários em rede social, eu vi algumas coisas na mídia aí, falando em torno do carnaval desse ano, novamente, 2023, o carnaval, eles tentaram aí de alguma forma eles colocaram ali alguns temas que atingem, que parece que eles estão querendo nos dar algum recado aos cristãos, aos evangélicos. Eu já digo de antemão que eu sou crente, sou evangélico, eu sou protestante, sou temente a Deus, eu aceitei a Jesus há quase 30 anos e estou prosseguindo, estou caminhando para o aperfeiçoamento. Eu não sou perfeito, sou cheio de falhas, mas é uma honra ser escolhido, é uma honra que meu coração e minha mente tenha sido aberto para entender o estado de putrefação que eu me encontrava. E a partir desse dia a vida chegou e eu tenho sido restaurado, regenerado. Apóstolo Paulo fala assim que nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito. Então vocês que zombam dos cristãos, zombam da igreja, vocês não entendem isso é loucura para vocês. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados por um dia muito importante para nós. Agora eu queria falar sobre esses comentários que eu tenho visto na rede social. Eu tenho visto alguns colegas aí postando sobre esse carnaval e querendo comentar de um assunto que eles não entendem nada. O erro do ser humano é querer falar daquilo que ele não entende, né? Daquilo que ele não sabe. Nós temos visto isso aí com o pessoal que quer falar de política sem entender de política, e nós estamos vendo o caos que nós estamos levando no nosso país por conta disso. Eu vi alguns comentários sobre esse carnaval de 2023, onde uma das escolas de samba resolveu de novo colocar lá uma figura que exemplifica para nós cristãos Satanás, Lúcifer, e colocaram lá um enredo se direcionando ao que seria, na concepção de vocês que não entendem, não têm visão espiritual, ao que seria a Santíssima Trindade, a figura Pai, Filho e Espírito Santo para a igreja. Mas eu vou esclarecer aqui uma coisa que vocês não perceberam, porque Satanás ele trabalha com os seus adeptos de maneira a enganá-los. Satanás sempre ele vai trabalhar enganando. E o Espírito Santo não, o Espírito Santo é diferente. A Bíblia diz que ele não me deixa enganado. A Bíblia diz que ele me revela, a Bíblia diz que ele me esclarece, a Bíblia diz que ele tira minhas dúvidas. Então, vamos lá, vamos entrar no assunto. Então, eles fizeram lá um enredo, né? E eles falam Pai, Filho, e depois eles falam dos Espíritos e dos Santos. Vocês percebem que ele não está se referindo ao Espírito Santo. Ele está se referindo aos Espíritos que dizem que são santos, né, na concepção deles, mas não ao Espírito Santo. Vê que o próprio diabo não se dirigiu diretamente ao Espírito Santo. E eu vou ler um texto aqui para vocês entenderem o que é isso. Esse texto está em Mateus capítulo 12, verso 31, diz assim: Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na que há de vir. Deixa eu mostrar um outro texto para vocês, que está aqui, Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12. Olha o que está escrito sobre Lúcifer, que é o líder aí, que é o
o adorado aí entre esses povos, né? Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fostes derrubado ao chão, que enfraquecesse as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei, crescerei, subirei em direção ao céu. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Presta atenção que Lúcifer, quando ele se refere à sua ascensão, quando ele se refere que ele vai ser como Deus, ele não fala que vai ser maior que o Altíssimo, que vai derrubar o Altíssimo do trono, mas ele diz assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. O que eu quero dizer para vocês, que são adeptos aí, desse carnaval, dessas religiões que ofendem o Evangelho, o próprio Lúcifer, ele não ousou. O próprio Lúcifer, ele se posiciona de uma maneira que ele confessa com a sua própria pronúncia que não existe outro além do Altíssimo e maior que o Altíssimo. Ele fala assim, eu vou me ascender, eu vou subir e vou sentar e vou ser semelhante ao Altíssimo. Por que ele não fala vou ser maior ou eu vou derrubar o Altíssimo? Porque Lúcifer sabe que não há nada e ninguém maior que o Altíssimo que tenha tal poder e tal majestade. Não existe nada acima do Altíssimo. Então o próprio Lúcifer se posiciona numa linha abaixo. Mesmo assim, só essa intenção que houve no coração de Lúcifer, houve na mente de Lúcifer, a Bíblia diz que ele já foi condenado. Aqui ele já foi expulso do céu, aqui ele já perdeu toda a sua plenitude, perdeu todo o seu brilho e passou assim a ser inimigo daqueles que são servos do Deus vivo. O que aconteceu nesse carnaval vem acontecendo já há algum tempo na igreja, no Brasil. Vem acontecendo já o pessoal tentar fazer chacota, eles tentarem colocar aí a imagem do Cristo. Né? O Brasil ele tem perdido o temor, o Brasil ele tem começado a zombar de Deus, e também está escrito que não se zomba de Deus, não se zomba do Altíssimo. Veja que Lúcifer não faz isso, né? Mas na ignorância ele ganha o adepto e deixa o adepto na ignorância. Ele traz uma mentira para aquele adepto que ele é grande, que ele é soberano, mas ele próprio ele não se pronuncia como tal. Né? Ele deixa com que vocês façam, vocês que são adeptos e creem no poder desse ser. O que acontece é o seguinte, de um tempo para cá, vem se perdendo o respeito à igreja. A igreja ela é protestante. Então nós não vamos nunca pegar e falar que a tua religião vai te levar para o céu. Nós não vamos nunca pregar para você que a tua religião vai te conceder a vida, vai te conceder a paz, vai te conceder perdão de pecados, ela vai te conceder a alegria que só há no Espírito Santo de Deus. Por que nós não pregamos isso? Porque isso é fato. A Bíblia diz assim que quem concede a vida é o Cristo. Ele fala assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim, e ele fala assim, eu sou a água da vida também. Aquele que vier a mim beber dessa água jamais terá sede. Ele fala que a vida nele é uma vida eterna. Ele tem paz, ele tem salvação. E essa salvação é só através do sangue dele derramado na cruz. Ele veio como Cordeiro de Deus e entregou a sua vida pelo pecador. Então nós, cristãos, nós evangélicos, cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia. E a Bíblia não dá outro caminho. Então isso ofende vocês. Ofende vocês, então vocês querem nos atacar. Vocês querem atacar o evangelho, atacar a igreja. Né? Aí vocês pegam uma imagem do Lúcifer, aí coloca Jesus sendo surrado, mas você veja como Satanás é astuto, como Lúcifer é astuto e engana vocês. Lá no enredo, ele trouxe esse enredo, porque da mesma forma que os cristãos que recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles têm a direção do Espírito Santo.
Ao mesmo tempo, vocês também têm uma direção. E essa direção não é do Espírito Santo. Eu lamento, mas não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. E aí o que acontece? Você não tendo uma direção do Espírito Santo, você é enganado. Aí Satanás vai lá e coloca lá um enredo, e nesse enredo ele fala do Pai, fala do Filho, mas não fala do Espírito Santo. Aí ele muda. Ele fala dos Espíritos dos Santos. É uma artimanha, é uma forma de Satanás enganar. Porque ele não ousa a se direcionar direto ao Espírito Santo. Porque Jesus falou contra o Espírito Santo, não. Aí não tem perdão. Então o que eu quero dizer para vocês? E ele, com isso, leva vocês a pecarem contra o Espírito Santo. Fiquem ligados nisso. Porque é um grande engano. E aí eu vi gente na rede social falar, não tem nada a ver, que eles colocaram lá, é um teatro, eles estão querendo fazer uma alusão. Aí me falaram que aquele demônio que foi colocado no ano passado era de um ser diabólico também, uma imagem satânica que representava um homem que estrupou uma menina. Aí eles começam a encontrar aí subterfúgios, aí desculpas para querer dizer que não foi a intenção. Foi a intenção. A primeira coisa que vocês precisam é ser sinceros, né? Vocês não respeitam mais os cristãos. E vocês sabem o que vocês fazem, porque senão vocês também não respeitariam Maomé, não é verdade? Como Cristo é amor, Cristo é paz, Cristo ele não é um jugo, né, de destruição, ele veio para salvar. Nesse tempo, ele salva. Então, e o tempo está acabando, tá? Então você pega e você se sente à vontade para zombar. E é o que tem acontecido. Eu tenho visto pessoas aí que a gente pensa assim, essas pessoas deviam ser inteligentes, porque são doutores, são formados, mas eles querem falar de um assunto que não entendem e acabam falando numa ignorância sobrenatural, uma ignorância incrível, falando do Cristo, falando do Evangelho e atraindo maldição para sua casa, para o teu lar. Quando você entra num assunto que você não domina, um assunto que você não conhece, não mexe com isso. Cuidado para você não pecar contra o Espírito Santo. Veja que Satanás não ousa. Aí ele leva você a pecar. Eu vi comentários na rede social falando dos cristãos, falando da igreja. Fica à vontade, você pode ter sua religião. A questão é que vocês vão sempre bater de frente conosco porque nós só conhecemos dois caminhos. O caminho da vida e o da morte. Nós escolhemos o da vida e nós entendemos que o caminho da vida é Cristo. O caminho da vida é o sangue derramado na cruz do Calvário que perdoa, que me lava e me perdoa dos meus pecados. A confissão do cristão é isso. É o que vocês ficam jogando na cara do crente, que o crente é pecador sim. O crente comete erro sim, só que o crente se curva diante da cruz. O crente reconhece que é pecador. O crente fala, olha Senhor, eu errei, eu falhei, eu dependo, eu preciso do teu sangue. Agora você que tem uma vida, você se sente livre, você se sente liberto e acha que nós que somos obstinados ali, que nós que temos um cabresto, fique à vontade, você pode servir quem você quiser. É como Josué disse, logo depois que ele atravessa com Moisés todo aquele deserto, ele assume o povo, ele fala, olha, vocês têm todo o direito de escolher a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir Deus dos Amonitas, qualquer Deus que vocês quiserem servir, vocês fiquem à vontade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós evangélicos, nós não atacamos a tua religião. Nós evangélicos, nós não questionamos a tua fé. Você quer crer nesse ser? Ele existe. Ele existe. E nós entendemos que há o mal. Nós entendemos que ele traz a morte, que ele traz o opróbrio, que ele traz a humilhação, que ele traz o engano. Mas você escolheu, então sirva a ele. Agora, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Deus abençoe e tenha misericórdia da sua vida, que o Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado e veio para consolar-nos desse mundo terrível que vivemos, possa consolar a sua vida e te convencer que é o mais importante de tudo.